Você não se pergunta por que tantas pessoas parecem estar passando por lutas e batalhas constantes, enquanto outras vivem relativamente bem e levam a vida sem esforço? Acredite em mim quando digo que houve um tempo em minha vida em que pensei exatamente da mesma maneira. Eu vi as pessoas ao meu redor tendo as coisas mais difíceis da vida acontecendo com muita facilidade para elas, enquanto eu lutava para conseguir vencer as dificuldades. Mas, conforme cresci na vida e comecei a entender a profundidade das palavras de Deus, isso ficou claro para mim. Às vezes, Deus simplesmente constrói uma cerca ao redor de seus filhos para protegê-los de seus inimigos. Outras vezes, teríamos que passar pelo fogo para chegar a esse ponto. As batalhas são uma constante na vida de cada filho de Deus. Na verdade, Deus nos disse para esperar batalhas que não serão apenas físicas ou carnais, mas também espirituais e contra adversários em lugares muito altos. Sua habilidade como humano e mais ainda como filho de Deus, de lidar e sobreviver a essas batalhas será determinada por quem está lutando ao seu lado. Percebi que às vezes Deus lutará as batalhas através de você porque sua história de destino deve estar completa. Outras vezes, Deus dirá para você esperar enquanto observa devastar completamente seus inimigos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, a Bíblia diz: Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temeis, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. As batalhas da vida existiam antes de você nascer. Todos nós nascemos em um sistema onde, desde o primeiro dia, começamos a travar nossas batalhas. Como é no físico, assim é no espiritual. Muitas vezes Deus evitará lutas e batalhas desnecessárias por sua causa, mas outras vezes Ele o conduzirá através delas para que o seu testemunho de vitória tenha a mensagem completa. Me escute, filho de Deus. Se você está passando por batalhas da vida e parece que está sempre perdendo, anime-se. Vim te dar uma notícia muito boa. Deus vai lutar as suas batalhas. Chegou um momento na vida em que eu estava lutando muito. Eu era o último a receber e ainda tinha que ser aquele que trabalhava mais. Eu estava vencendo algumas batalhas sozinho, mas quando olho para trás agora, vejo as cicatrizes que acompanharam aquela vitória. Muitas vezes eu estava com algo que comprei e que tive que trabalhar por meses para poder pagar e chorava por causa do quanto tive que passar para obtê-la. Por mais doce que seja a vitória no final, ela marcou minha vida de tantas maneiras que comecei a me perguntar se vale a pena. Então aprendi uma nova maneira de alcançar a vitória sem esforço, uma maneira confiante de vencer batalhas sem todas as cicatrizes desnecessárias da guerra. Conheci Jesus Cristo e percebi através de suas palavras o quanto Ele está confiante em sua estratégia vencedora. O Deus Todo-Poderoso não pode perder uma batalha onde Ele é o mais forte. Ao longo da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, há registros do que acontece toda vez que Deus entra em sua batalha. Considere o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Você encontrará em outras versões da Bíblia onde Deus é referido como o poderoso homem de guerra. Lembra quando você estava crescendo e aqueles de nós que tinham irmãos mais velhos acreditavam que poderiam nos ajudar a bater em todo mundo? Você se lembra da confiança que teve ao entrar no beco escuro segurando a mão do seu pai? Essa é a confiança que você tem em sua vitória garantida quando deixa Deus intervir. Quando o poderoso homem de guerra entra em uma batalha, adivinha quem vence? Ouça-me, a razão pela qual você ainda está lutando com unhas e dentes e parece que as batalhas continuam se intensificando é porque você está lutando sozinho. Nenhum destino jamais foi moldado sem a ajuda de Deus. Lutar com a força do próprio braço irá te desapontar. Isso já te frustrou antes. Sua família e amigos têm suas próprias batalhas para lutar, então eles estão fadados a te desapontar também.
Eles falharam com você em momentos de necessidade, quando você precisou deles. Deus é um homem treinado na arte da guerra que nunca perdeu nenhuma batalha. Pegue sua Bíblia hoje e passe por todas as referências de uma batalha e toda vez que ler você verá que Deus venceu. Quando Deus entra na batalha, há garantia de vitória. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus prometeu que mesmo quando passarmos por diferentes batalhas, teremos a vitória. O plano de vitória de Deus abrange todas as áreas de nossas vidas. Portanto, mesmo quando você está lidando com um vício, passando por dificuldades financeiras ou tendo dificuldades em seu casamento ou trabalho, você tem uma palavra de Deus. Ele estará com você e você vencerá tudo isso. Nos dias dos reis, Davi estava constantemente em guerra com os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo. Depois que Deus o levou às maiores batalhas de sua vida contra Saul, os amoritas, os amorreus, os moabitas, os filisteus, inúmeras vezes, e até mesmo contra alguns de sua própria família. E todas as vezes a Bíblia registra que Davi buscou a face de Deus antes de cada batalha, e que a cada vitória foi garantida antes que ele levasse seu exército para a luta. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida representa as bênçãos da vitória. Depois de cada batalha que você vence, há uma bênção apropriada atribuída a essa vitória, e o vencedor fica com os despojos. Muitas vezes, quando a vitória é alcançada, Deus permite que os soldados fiquem com os despojos da terra como recompensa e bênção pela vitória. Da mesma forma é no reino das batalhas e vitórias espirituais. Os despojos da batalha se tornam sua recompensa. A vitória vem com bênçãos proporcionais de Deus. O mesmo rei Davi se tornou o rei escolhido para substituir Saul quando ele ainda estava no trono. E Davi era apenas um pastor, tudo por causa de uma vitória que Davi conquistou sobre Golias. O reino de Israel caiu nas mãos de Davi depois que ele venceu a batalha que todo o exército israelense não pôde vencer. Lembra quando eu disse que a questão de deixar Deus assumir o controle total é uma coisa que prevalece com todo ser humano? Todos nós preferimos nos sentir confiantes em nossas escolhas. Muitas vezes até nos tornamos violentos quando nossas escolhas não são seguidas. Mas em nosso trabalho e caminhada com Deus, deixar que Deus assuma o controle total é primordial. Por que então você deve deixar Deus lutar em suas batalhas? Porque Ele se importa com a sua vitória. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz: Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Deus se preocupa profundamente com a sua vitória. Sua vida não é um erro. Você é uma parte calculada dos planos de Deus. Tudo o que Ele faz está de acordo com seus planos de vitória. Você entregou seus fardos a pessoas que não podiam carregá-los no passado e agora eles voltaram para seus ombros. Trago a vocês hoje uma notícia muito boa. Deus se importa com a sua vitória e quer garanti-la. Ele tem o plano mestre. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Uma das razões pelas quais você deve deixar Deus lutar suas batalhas é porque Ele já sabe de tudo. Os planos de Deus vão além do que você pode ver ou imaginar. Ele reside em um reino onde tem a vantagem de estar presente desde o seu início, durante a sua jornada e no final dela. Deus, falando em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não joga a conversa fora. Ele não fala só porque há um ouvido para ouvi-lo. Ele fala especificamente para lidar com os desafios da vida e do destino.
As pessoas que deram ouvidos às suas palavras desde o passado até hoje podem testificar que suas palavras vêm para lidar com as designações específicas em nossa vida. Um Deus que tudo sabe e tudo crê, diz que tem um plano para você. Esse é o Deus em quem quero confiar nas batalhas diárias da minha vida. Não faz sentido colocar sua vida em estresse desnecessário. Quando Deus aparece na batalha, a vitória é garantida e as bênçãos são liberadas. Preocupação e ansiedade sempre fizeram parte da minha vida. E algumas das minhas primeiras lembranças incluem aquela sensação tensa e estressante na boca do estômago. Sempre fui a criança quieta da classe, o que presumi que isso mudaria quando crescesse. Mas não foi o caso. A ansiedade e eu nos tornamos mais próximos ao longo dos anos, a ponto de desenvolver vários transtornos de ansiedade terríveis que moldaram minha vida e a maneira como vivia. Eu ficava preocupado até mesmo pelos motivos mais fúteis. Isso começou durante o meu último ano do ensino médio e teve um impacto negativo em meus trabalhos escolares, em minha vida familiar e em quase tudo mais. Todas as manhãs eu acordava cheio de preocupação, temendo o dia seguinte e desejando que tudo acabasse o mais rápido possível. Surgiram episódios graves de ansiedade e pânico, me impedindo de realizar minhas atividades diárias. Apesar de morar em um dos bairros mais seguros da minha cidade, ter uma família e viver a vida dos sonhos, sempre tive medo. Percebi que isso pode afetar o emprego de uma pessoa, a vida escolar, os relacionamentos e uma variedade de outros elementos de suas vidas. Mas até que ponto isso é verdade? Eu sabia que nenhuma dessas condições tinha uma cura clara, apenas remédios para tratamento. Quais, porém, são eficazes? A resposta é Jesus, o médico dos médicos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A crença popular e incorreta de que cristãos não sofrem de ansiedade aumenta o fardo dos deprimidos e oprimidos. Quando há uma pontinha de tristeza na igreja, surgem os clichês. Tudo o que você precisa é de um pouco mais de fé, ou lembre-se de alegrar-se constantemente no Senhor. Também pode aparecer uma conversa estimulante. Comece e siga em frente, pessoal. Pare de se lamentar e se recomponha. Quando os outros o virem assim, o que eles pensarão de Deus? Eu era um líder de jovens e todos esperavam que eu fosse um exemplo. Mas no fundo eu sabia que eu precisava da ajuda de Deus para tirar o peso da ansiedade, incerteza e preocupação de meus ombros. Deus estava lá para mim. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34, diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus ilustra que tanto os pássaros quanto os lírios não se preocupam com sua comida ou roupas porque são graciosamente providos por Deus, o que implica que seus filhos são incomparavelmente mais valiosos para ele do que lindas flores ou plumas. No entanto, em vez de agitação infrutífera e estresse desnecessário, devemos concentrar nossos pensamentos e esforços primários no reino eterno de Deus e na justiça que brota dele, em vez de tentar prover para nós mesmos através dos impérios falidos deste sistema mundial transitório. Deus entende que a preocupação aprisiona o coração e o pavor quebra a fé, levando o cristão ao desespero. Ele também entende que temos necessidades diárias e prometeu inúmeras vezes nas Escrituras que suprirá todas as nossas necessidades se simplesmente confiarmos nele. Somos aconselhados a buscá-lo primeiro, em vez das coisas deste mundo, por meio de nossos próprios esforços, para estabelecer um ponto de vista correto, para substituir o pensamento natural
pelo pensamento de Deus. Então, enquanto confiamos nele para cumprir sua promessa de suprir nossas necessidades, entendendo que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos, devemos nos lembrar das palavras de Jesus para buscá-lo em primeiro lugar, hoje e em todos os dias. Mateus 6 é uma das mais belas passagens das Escrituras em toda a Bíblia. Ao longo dos anos, trouxe paz e consolo a inúmeros cristãos. Todos nós sofremos de ansiedade, mas se você seguir o conselho de Jesus nesta Escritura, não se preocupará com mais nada. Isso é maravilhoso, não é? Nada para se preocupar? É factível, mas primeiro você deve obedecer às instruções de Jesus. Preocupar-se não é algo que se espera que um cristão faça. A solução de Jesus para o problema da preocupação é se concentrar em uma coisa. Em primeiro lugar, busque o reino e a justiça de Deus. Jesus não nos aconselha a ficarmos livres de preocupações. Ele nos diz se acha uma boa ideia ou não. Isso está debaixo do controle dele. Sendo assim, devemos obedecer. Deus estabeleceu seus planos e objetivos para a humanidade e os revelou a nós por meio de sua palavra. E Ele quer que respondamos de forma inteligente às promessas que Ele fez. Ele espera que tenhamos confiança total e deliberada em tudo o que Ele disse, sem dúvida, desconfiança, medo ou reservas. Confiar no Senhor de todo o coração não é apenas uma coisa boa a fazer, mas também elimina o medo e a dúvida. Nos mantém firmes nas tempestades da vida e substitui a autoconfiança por uma confiança em Deus. Confiar no Senhor de todo o coração implica deixar de lado os próprios desejos e fantasias para obedecer à sua vontade. É o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Existem muitas razões para crermos na palavra de Deus, pois ela diz: quem confia no Senhor é feliz e protegido. A pessoa que crê não tem motivos para se preocupar com um relatório negativo, pois seu coração não será afetado. Como o amor fiel do Senhor envolve, protege e fundamenta sua vida, aqueles que depositam sua fé nele não buscam ajuda daqueles que são arrogantes e enganadores. Nossa fé em Deus deve ser expressa em nosso modo de vida, perspectiva, atitude, conversa, caráter e visão de mundo. Ele enche nossos corações com sua própria paz perfeita, que ultrapassa a compreensão quando colocamos nossa confiança nele de maneira pura e inabalável. Provérbios 3, versículo 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele quer que desenvolvamos total confiança nele. Ele quer que coloquemos nossa confiança nele com um coração indiviso, que esteja focado exclusivamente nele. Ele não deseja um coração que se preocupe apenas com os benefícios. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele pode endireitar nossas veredas de várias maneiras. Ele pode usar a orientação de outros cristãos ou trazer um texto bíblico à nossa atenção. Enquanto mantivermos nosso olhar fixo em Deus, Ele fará com que sua calma interior inunde nossas mentes e corações. Ele pode permitir que uma série de eventos leve à conclusão correta e levar tempo para endireitar nosso caminho. Ou pode direcioná-lo imediatamente. É como diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos 11 a 13. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que fato incrível! Todos nós sofremos decepções e desânimos como resultado de situações e pessoas em nossas vidas. Mas Paulo declarou que quem confia em Jesus nunca seria envergonhado. Não ficaremos desapontados se colocarmos nossa fé em Jesus. Não precisamos nos preocupar com nada se colocarmos nossa confiança no Senhor. Se a economia estiver ruim, não precisamos nos preocupar, pois estamos na economia de Deus. Não importa se não chove, nós simplesmente aproveitamos o suprimento de água e crescemos. Simplesmente porque Ele nos ama e colocamos nossa confiança nele,
o Senhor é capaz de nos abençoar generosamente e deixar toda a graça abundante em nossas vidas. Esta mensagem nos dá uma visão incrível do coração de Deus. Demonstra que Ele não nos escolhe com base em nossa nacionalidade, herança, classe social, cor da pele ou qualquer outra consideração. Isso é maravilhoso porque Paulo está nos dizendo que quando Deus olha para nós, não vê diferença entre judeus e gentios, homens e mulheres, brancos e negros, brasileiros ou americanos. Na realidade, ele afirmou que o mesmo Senhor reina sobre todos, esbanjando suas riquezas, bênçãos e favores sobre aqueles que vêm a ele com fé. Que coisa maravilhosa! Isso reafirma a verdade de que só somos acolhidos e amados por causa de Jesus. Que verdade libertadora para compreender. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Confiar em Deus e esperar no Senhor implica simplesmente aceitar a verdade do que Ele nos mostrou em Sua palavra. Implica aceitar tudo o que Deus nos revelou na Bíblia como verdadeiro. É acreditar no que a Bíblia diz sobre nosso magnífico Deus e Salvador Jesus Cristo. É aceitar como realidade o fato de que Cristo foi à nossa frente para preparar um lugar para nós e que nos ama eternamente. A esperança cristã não é uma ilusão de dedos cruzados. E a fé cristã é baseada em fatos, não em ficção. É ver tudo o que Deus promete como uma realidade certa com os olhos límpidos da fé e receber a verdade de Sua palavra como fato. Ore comigo agora. Pai, quero agradecer em nome de Jesus por ser nossa rocha e nosso Redentor, nossa fonte e nosso provedor, em meio a todas as dificuldades e problemas da vida. Obrigado por termos tudo o que precisamos para estarmos firmes neste tempo mau. Obrigado por fazer do sacrifício de Jesus a nossa saúde, força e escudo para a vida. Oro para que não importa qual desafio enfrentemos, possamos receber toda a nossa esperança e força de Ti, para que venhamos permanecer firmes em meio ao mal. Oro para que toda ansiedade e preocupação sejam eliminadas agora da minha vida, pois o Teu Espírito e a Tua paz é maior do que qualquer mal que possa me afligir. Entrego minhas preocupações e ansiedades nas Tuas mãos, assim como minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A vida bagunçada é uma vida que está em um estado visível de deterioração, tão ruim que parece impossível de salvar. É uma ocorrência tão ruim que você não consegue enxergar que voltará a ter uma vida vitoriosa, condições de vida agradáveis, um relacionamento saudável ou o que quer que você tenha desfrutado antes da confusão entrar na sua vida. O futuro parece tão sombrio, tão monótono e tão negativo que perde toda a cor. Você provavelmente está pensando consigo mesmo que está perdido, que definitivamente o perigo que perseguiu sua história de sucesso o tempo todo finalmente alcançou sua vida. Esta é uma fase de classificação tão baixa que quase ninguém fala dela. Ninguém se orgulha das marés baixas de suas vidas. Ninguém se orgulha das estações sombrias de suas vidas. Ninguém gosta de lembrar ou falar tanto sobre elas. Todos nós trancamos essas histórias de desespero em poços ocultos de nossas memórias. A história registra nomes tão grandes e proeminentes que tiveram tantos problemas que quase foram completamente apagados pela virada dos eventos no tempo. Esta é uma realidade triste, mas verdadeira. Infelizmente, o que vemos nas páginas de biografias e revistas são os feitos incríveis alcançados por tais grandes homens, a riqueza, o esplendor, o privilégio e as propriedades acumuladas por eles ao longo de suas vidas, suas conexões com aliados políticos relevantes e altamente colocados e potências internacionais que ajudaram sua ascensão meteórica à fama e ao estrelato. A verdade sobre a qual nos recusamos a enxergar é que todos os que surgiram encontraram mais baixos do que altos no início. Eles conheceram o gosto do amargo, da dor e do sofrimento e beberam deste cálice tantas vezes. Os sucessos que medimos são pequenos momentos de felicidade que fizeram suas vidas parecerem um conto de fadas.
São muitas as queixas no mundo de hoje sobre a vida. As pessoas reclamam da sorte que receberam na vida e de como é impossível para elas entenderem. Elas se sentem injustiçadas, enganadas, com o coração partido e relegadas à obscuridade. Infelizmente, Deus é o mais intencional quando se trata de fazer eventos históricos com as fases sombrias da vida dos homens. Ele está ciente da maldade do inimigo e das probabilidades aparentemente contra você. Jesus sabe, ele não te deixou sozinho contra isso. Ele tem muitos propósitos sobre sua vida. Ele está ciente de qual é o seu limite para lidar com problemas. Ele o conhece como a palma de sua própria mão. Ele está ciente de suas tendências e do seu potencial, e ele sabe, Deus sabe. Ele conhece as histórias tristes que envolveram sua vida e está ciente das condições desfavoráveis que o cercam por todos os lados. Ele sabe, Jesus sabe tudo sobre suas lutas. Estou aqui para dizer que há esperança para você. Há um lugar de paz absoluta além de todo estigma e abuso. Há um lugar de segurança longe dos insultos e do olhar crítico dos inimigos e daqueles que duvidam ou suspeitam de você. Este lugar está garantido no plano de Deus para você. Não importa o quão perigosos sejam os tempos em que estamos, Deus tem um fim conhecido para a sua vida. Ele está plenamente consciente de tirar vantagem da visão falha do inimigo em seu nome. Ele planeja fazer o diabo pagar por sua fama sem gastar um centavo do seu esforço, dando-lhe publicidade gratuita e repentinamente mudando a narrativa tão poderosamente ao seu favor que o mundo inteiro verá o quão glorioso é o mover de Deus em sua vida. Onde você só seria celebrado em um nível local, ele permitiu que o inimigo o colocasse em uma situação difícil com um plano para desonrá-lo em um nível muito mais amplo, nacional e internacional. Deus então resolve o problema e usa isso ao seu favor. Não agora como fracasso amplamente popular, mas com a renomada realeza que saiu do poço para os planos mais altos com base na trama do diabo. Você não será uma motivação para aqueles que cercam sua vida e o veem de longe até que sua miséria se torne uma história de sucesso bem contada. Nada mais impressionante que uma história de sucesso de uma vida que você teve o privilégio de conhecer de perto nos piores momentos. Por causa desse fato singular, eles estão mais do que cientes do impacto que Deus teve em sua vida quando as coisas finalmente apareceram para você e começaram a acontecer do seu jeito. As pessoas podem se relacionar muito mais de perto e emocionalmente com uma história que testemunharam em primeira mão. Elas sabem mais do que qualquer um sobre suas dores e lutas. Elas estão mais do que cientes de que você foi um fracasso em série, sem nada para mostrar a não ser pena e um olhar de pesar. Tais situações de reviravoltas milagrosas são tão simbólicas que provocam uma fé tão forte no coração de tantas pessoas ao redor da vida daquele cuja história mudou para sempre. Na palavra de Deus há relatos semelhantes desses encontros únicos que Deus deu a homens tão fracos e quebrantados por meio do ministério de Jesus, que despertou tanta fé que levou a propagação da palavra de Deus a um nível totalmente novo. Uma testemunha é uma prova de que você realmente foi dos lugares mais baixos até esta grande altura que vemos hoje. A história dá muito fruto vindo da boca de uma testemunha que observa você crescer e finalmente ser ajudado por Deus. Lucas capítulo 4, versículo 21 ao 22, diz: Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilham das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Sua desvantagem, o problema que o está deixando em desgraça hoje, a questão que se tornou motivo de zombaria para você, o colocaram em uma plataforma elevada para ser insultado e arrastado para a lama por um público muito maior que pode ver em sua vida que isso foi um plano de Deus. O diabo não sabe disso, então ele avança para desgraçar, insultar e destruir a sua imagem por meio desses eventos. Esta não é a primeira vez que Deus faz o diabo parecer um tolo sobre a vida de tantas pessoas antes de você. Ele fez isso com Jesus também. Estas são escrituras preciosas das quais você deve ouvir. Livro 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz: Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus. O diabo se deu mal. Deus é sábio para a glória de seu Filho. Você é o precioso Filho de Deus. Ele tem exatamente este plano para você também. Jesus foi desonrado, quebrado, espancado, insultado, tratado como ladrão, abusado, condenado. Sofreu a morte de um criminoso alienado e triste, mas era tudo uma conspiração para preparar a glória que não poderia ser contestada. Jesus vivo não poderia salvar todos os homens. Jesus vivo e indo de cidade em cidade não poderia ajudar e curar todas as pessoas. Mas aquele que foi publicamente desonrado e até morto foi apresentado em um nível tão grande para envergonhar a Deus, mas foi usado para promover o plano dele na terra. Deus usou esse cenário para criar uma maravilha tanto na terra quanto no céu. Deus transformou sua vida em uma mensagem tão poderosa que ela permanece uma voz profundamente relevante por tantos séculos. Sua história ainda está falando agora mesmo em nosso mundo e falará para sempre. Portanto, pare de lutar contra o controle de Deus e deixe que Ele tome conta da sua vida. Deixe-o estar à sua frente e guiá-lo apesar desta fase ruim. Permita humildemente que o Senhor o conduza por todas as rotas que Ele deseja que você siga, para que Ele possa fazer da vida cotidiana uma voz, uma mensagem que Ele fala para sempre. A Bíblia nos diz que a mão de Deus não se abre para abençoar. Ele não está muito longe para ouvir e não está fraco ou sem bênçãos para abençoar seus filhos. O Filho de Deus nasce para ser abençoado. Um dos maiores valores de ser um crente em Jesus Cristo é que você foi trazido para uma linhagem abençoada. A linhagem de Abraão. O que Deus disse a ele quando ele se chamava apenas Abrão? Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 relata: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de Jesus você se torna parte dessa linhagem e tem o direito de experimentar essas bênçãos em sua vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por que então parece que, embora a palavra de Deus diga que você é abençoado pelo Senhor, sua vida às vezes parece vazia? Eu sei que o primeiro pensamento que vem à mente como resposta a isso é o diabo. E isso é verdade. A Bíblia afirma isso. Satanás é mencionado como um leão que ruge procurando a quem devorar. Em outras palavras, assim como Jesus disse, ele vem para um trabalho, que é roubar, matar e destruir. Nós cristãos somos advertidos a sempre estar em guarda contra ele e resistir sempre que vimos sua operação em nossas vidas. Veja, um dos nomes do diabo é o acusador dos irmãos. Permita-me falar um pouco sobre esse aspecto do diabo. Você verá em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Muitas pessoas pensam, tudo bem, talvez elas apenas nos acusem, nossa consciência nos faça sentir indignos da bênção de Deus, nos oprima com culpa e depois nos impeça de tomar posse da bênção de Deus. Bem, esse é apenas um lado de toda a questão. A maioria dos cristãos não sabe que Satanás também nos acusa diante de Deus. Está escrito nessa passagem que acabamos de ler.
Ele está sempre tentando falar e atropelar você diante de Deus. Você pode pensar que isso não é possível, mas você se lembra de Jó? Lembra que o diabo veio antes da presença de Deus, como os filhos de Deus também fizeram? Pela conversa de Deus com ele, ficou claro que o diabo havia vindo atrás de Jó antes, mas encontrou uma barreira ao redor dele e de tudo que ele tinha. Ele usou isso como defesa contra a afirmação de Deus sobre a fidelidade de Jó. Ele estava acusando Jó de falso serviço, não para o próprio Jó, mas diante do Deus Todo-Poderoso, embora soubesse que Deus conhece o coração dos homens. Algo que você deve saber é que o inimigo pode pegar uma pequena falha em sua vida e tentar usá-la contra você aos olhos de Deus. Veja, o céu tem uma constituição. Deus tem padrões que ele não permite que ninguém quebre. Satanás sabe disso, portanto, ele pode literalmente usar esses padrões para desafiar certas coisas que Deus teria feito na vida de alguns indivíduos. Então, mesmo que Deus os ame, ele não pode quebrar suas próprias leis por eles. No entanto, os cristãos têm uma vantagem. A palavra de Deus nos diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho. O sangue de Jesus fala em nome de todo cristão quando confessamos os nossos pecados e ficamos sob suas influências. Ele literalmente lembra ao diabo que ele é o cordeiro expiatório por nossa causa e as consequências de nossos pecados passados foram colocados sobre ele. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus e o cristão silenciam o inimigo de usar o padrão de Deus contra a nossa bênção, respondendo com o sangue de Jesus. Fale isso para alguém que se perdeu porque Satanás o fez acreditar que ele já passou da redenção ou não está qualificado para as bênçãos de Deus. Deixe isso lembrá-lo de que você tem esperança, não em sua capacidade de fazer o bem, mas na obra do sangue derramado de Jesus. Se você genuinamente o confessar e abandonar seus pecados, o sangue de Jesus pode lavá-los e limpar sua consciência. Se você está debaixo do sangue, nenhuma acusação do diabo pode impedir que Deus o abençoe. No entanto, saiba que mesmo que o sangue de Jesus esteja falando em seu favor, você também pode impedir que as bênçãos de Deus entrem em sua vida. Vimos que o sangue de Jesus pode contrariar os esforços do inimigo para bloquear nossas bênçãos. Mas fique sabendo que se é você quem está bloqueando as bênçãos de Deus em sua vida, nem mesmo o sangue pode reverter isso. Só você pode. Como você pode saber se é você quem está bloqueando as bênçãos de Deus? Deixe-me mostrar alguns sinais. Por favor, saiba de uma coisa: se você pode vencer a si mesmo, você pode facilmente vencer o diabo. Deus está do seu lado e você não está sozinho. Mas quando se trata da sua vida, a escolha e a ação devem começar com você. Então, vamos ver os sinais que mostram que podemos bloquear nossas próprias bênçãos e vamos confiar em Deus para nos ajudar a saber o que fazer sobre isso. O primeiro sinal de que é você quem está bloqueando sua bênção é a dúvida. Quando oro com alguém sobre um assunto, tento descobrir e encorajar sua postura de fé. Não importa o quanto você ore por alguém, se essa pessoa tem dificuldade para crer ou fala claramente como se isso fosse uma perda de tempo, esqueça. A Bíblia adverte sobre isso como uma grande barreira para receber qualquer coisa de Deus. Na verdade, ela adverte que qualquer pessoa que se torne indecisa não deve se preocupar em esperar nada de Deus. Tiago capítulo 1, versículos de 6 a 8 diz: Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Compreende o que isso quer dizer? Lembro de ter lido onde a Bíblia diz que Jesus não poderia fazer nenhum grande milagre na cidade onde cresceu, Nazaré.
No começo foi surpreendente para mim porque sempre pensei que não havia nada que pudesse parar ou segurar Jesus, mas eu estava errado. Veja, ao lado de Jesus realmente nada pode impedi-lo de curá-lo ou abençoá-lo quando ele quiser. No entanto, do nosso lado, muitas coisas podem impedir que essas bênçãos cheguem até nós. A principal de todas elas somos nós mesmos. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus só pôde curar alguns enfermos. Ele literalmente teve dificuldade para fazer muito por eles da maneira que ele gostaria de fazer, mas não pôde porque aquelas pessoas não podiam acreditar que o filho do carpinteiro pudesse fazer algo especial, e esse era o problema deles. Amado, Deus pode abençoá-lo além da sua imaginação e expectativa, mas você nunca pode receber mais do que acredita que pode ter. Mesmo que Deus libere 1 milhão de bênçãos, se você apenas acreditar que não pode obter mais do que 100, nunca receberá mais do que isso. Portanto, isso é literalmente você no caminho do 1 milhão de bênçãos para a sua vida. Se Deus abrir nossos olhos, você poderá ver uma quantidade incontável de bênçãos pairando no ar sobre os filhos de Deus clamando por ajuda. Algumas de nossas respostas podem estar pendentes, ainda esperando para entrar em nossas vidas apenas porque ainda não demos espaço a elas. Quando você perceber que não está recebendo algumas bênçãos que Deus disse que já lhe deu, analise sua vida com atenção, pois você pode estar andando em dúvida. Verifique seu coração e examine sua linguagem. Você secretamente duvida da credibilidade de Deus? Você afirma acreditar em uma coisa, mas usa sua boca para falar outra? Outro sinal de que é você quem está bloqueando a bênção de Deus em sua vida é andar habitualmente no pecado enquanto ainda reivindica o nome do Senhor. Eu sei que o sangue de Jesus fala a nosso favor diante de Deus contra o inimigo que tenta nos acusar. No entanto, não nos dá o direito de viver em pecado. Ninguém que planeja, pratica e gosta de pecar deve se preocupar em perguntar por que as bênçãos da palavra de Deus não se manifestaram em suas vidas. Deus ama você e quer que você tenha sua gloriosa herança. No entanto, Ele exige que andemos em novidade de vida, a vida que Jesus morreu por nós, uma vida livre dos elementos do pecado. A verdadeira conversão é comprovada através da transformação. A transformação é fruto da nossa salvação. A transformação não vem de você, mas de acordo com o poder de Cristo que agora vive em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então você precisa confiar no Espírito de Cristo em você para ajudá-lo a viver com Jesus na terra, obedecendo a tudo que a Bíblia diz. Lembre-se, a questão não é sobre Deus abençoar você, mas sobre você se certificar de que não está atrapalhando essa bênção. Portanto, uma vida de pecado é um sinal de que, mesmo que as bênçãos devam vir, seu estilo de vida ou pecado o impediu de recebê-las. Você deve verificar constantemente a si mesmo e pedir ao Espírito Santo que lhe mostre as áreas em que você está se apegando ao pecado e confessá-las diante do Senhor, confiando nele para ajudá-lo a se afastar delas. Por fim, outro sinal de que você está bloqueando as bênçãos de Deus em sua vida é sua resistência às instruções ou aos planos dele. Sabe, eu tenho observado que muitas vezes, quando Deus quer abençoar seus filhos, Ele lhe dará uma instrução. Às vezes, Ele diz para você fazer algo, às vezes, não. Quer Deus lhe peça para fazer algo ou não, se você tiver um coração contrário em relação à instrução de Deus, isso definitivamente bloqueará suas bênçãos. Você pode perguntar por quê? A palavra de Deus nos diz que Deus é atraído por um coração quebrantado e contrito, alguém que teme ou dá uma reverência absoluta às suas palavras. Mesmo quando Deus o abençoar, um coração endurecido impedirá de ver a bênção. Essa bênção pode estar escondida em uma simples instrução, algo que, se você obedecer, o salvará de anos de luta. Em vez disso, ao ter um coração endurecido e ser alguém que ainda não foi completamente humilhado diante de Deus, você resiste a Ele, entristece seu espírito
e ganha para si mesmo mais tempo de lutas. Pode-se olhar para tal pessoa e dizer que Deus a está punindo, mas na verdade é que ela está punindo a si mesma. É como se meu filho me dissesse que está com fome e quer comer, e eu digo a ele: tudo bem, já que não estou em casa, prepare sua refeição. Mas está na geladeira e já deve estar congelada. Abra a geladeira, retire a refeição e coloque-a no micro-ondas. Quando tiver quente o suficiente, você pode comer. Você concorda que a refeição do meu filho está literalmente lá, mas se ele se recusar a fazer o que eu disse, ele passará fome enquanto eu estiver fora. Mas se ele deixar de ser preguiçoso, distraído ou teimoso e fizer o que eu disse para fazer, ele terá sua refeição pronta e sua fome saciada. Quando Deus o instrui a orar, estudar a Bíblia, falar com alguém sobre Jesus ou fazer uma coisa ou outra, não é por causa dele, mas por você. Desenvolver um coração rebelde é como construir uma barreira entre você e Deus. Em breve você pode não conseguir mais ouvi-lo e se colocar em uma posição de dificuldade na vida. Esses 3 sinais são necessários para que você entenda que ninguém pode impedir que a bênção de Deus chegue até você. Eu o encorajo a reservar um tempo nesta temporada para pedir a Deus que abra seu coração diante dos seus próprios olhos. Peça a Ele para ajudá-lo a se submeter verdadeiramente a Ele e se humilhar sob sua mão. Nada pode impedir uma pessoa que se humilha sob o plano de Deus para a sua vida de receber suas bênçãos. Eu oro para que nada impeça você. Em nome de Jesus, amém. Muitos de nós desconhecemos o amor de Deus e continuamente estamos cheios de culpa e vergonha por não merecermos o amor de Deus e seu perdão porque cometemos erros na vida. Sim, de fato, não merecemos, mas Deus nos ama tão profundamente que fez provisões para nós. Provisões de sua graça, seu amor eterno e seu perdão. Sim, você ouviu certo. Deus te ama tanto que investiu todos os seus recursos em você. E Ele não está cansado e nem desistindo de você. Lamentações, capítulo 3, versículos 20 ao 23 diz: Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Muitas pessoas ainda se sentem presas em seu próprio pecado e vergonha. Mas deixe esta mensagem trazer esperança para você. Esta mensagem é para aqueles que entram na igreja aos domingos com o coração pesado durante o momento de oração, sentindo-se indignos de se aproximar de Deus por causa de suas falhas e fazendo promessas a Ele para fazer melhor dessa vez. Promessas que elas sabem que não podem cumprir. Esta mensagem é para aqueles que têm dificuldades para entender como Deus ainda pode amá-los, mesmo quando continuam pedindo perdão repetidamente. O inimigo, o diabo, é chamado de acusador e ele quer enganá-lo para deixar que esse único erro faça com que você se sinta mal consigo mesmo e com a maneira que Deus o vê. Cair é um acidente. Ficar no chão é uma escolha. Se você sair por aí usando rótulos negativos como viciado, fracassado, comprometido ou divorciado, isso o impedirá de correr em direção a Deus e, por fim, perder o que Deus tem reservado para você. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Portanto, sua identificação com Deus não é um chamado qualquer, mas um chamado glorioso. Não é um chamado à vergonha ou ao pecado. Não é apenas ser filho do destino. Você tem um destino glorioso. Deus criou um lindo destino para cada um de nós e nada pode impedir o plano de Deus para nossas vidas, nem aquele único erro ou 5 erros para algumas pessoas, ou até mesmo 10.000 erros para outras. Você pode ter falhado,
mas você não é um fracasso. Não permita que esse pecado defina quem você é. Quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador. O que Deus vê é seu filho que precisa perceber seus erros, aceitar as provisões que o Pai colocou e se voltar para Ele. Confie em mim. Deus está esperando para recebê-lo a qualquer momento de braços abertos, mesmo agora. A história do filho pródigo e seu pai confirma isso. O que você faz quando se vê confrontado com a realidade do pecado em sua vida? Mais especificamente, qual é a maneira saudável de se arrepender e seguir em frente? Antes de abordar qualquer tipo de passos a serem dados, quero abordar o que a Bíblia diz que é o pecado e por que isso é ruim. Isso me ajudou em minha vida a entender por que algo é pecado em vez de apenas ouvir: isso é pecado, não faça isso. Pecado, conforme definido nas traduções originais da Bíblia, significa errar o alvo. A marca neste contexto refere-se ao padrão de perfeição de acordo com a palavra de Deus, e isso é exemplificado na natureza e no caráter de Jesus. É claro que em algum momento de nossas vidas, pecamos contra Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao pensar sobre o pecado, é importante lembrar que, antes de mais nada, o pecado é uma ofensa a Deus, porque vai contra a sua própria natureza de perfeição e santidade. Por exemplo, mentir é pecado porque Deus não pode mentir. Em segundo lugar, o pecado viola a si mesmo, porque é moralmente errado e traz destruição. Em última análise, o pecado nos separa de Deus. No pecado, perdemos nosso destino glorioso ordenado por Deus. O pecado traz a morte para a nossa vida interior e, eventualmente, traz a morte eterna para nossas almas. Isso significa que a única coisa que o pecado traz para nossas vidas é a morte, seja ela emocional, mental, física ou espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo pecado, mesmo chamado pecado privado, prejudica os outros indiretamente, talvez não naquele exato momento, mas no futuro. Veja, o pecado não estava em nosso mundo desde o princípio. Não fazia parte do projeto de Deus quando Ele formou o nosso mundo. Em Gênesis, Deus, em sua perfeita sabedoria, criou tudo, inclusive o primeiro casal, Adão e Eva. A Bíblia ainda nos diz que tudo que Deus criou era belo e perfeito. Você pode estar se perguntando: se a sabedoria de Deus é tão perfeita durante o processo de criação, então como o pecado veio ao mundo e por que estou sendo punido e rotulado como pecador? Deus amou tanto Adão e Eva que lhes deu domínio sobre tudo no jardim e na terra, mas os instruiu especificamente a não comer de uma determinada árvore. Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você vê que nosso Deus é um Deus amoroso que deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, o poder de escolha. Ele não criou escravos ou robôs. Ele fez as pessoas e queriam que elas o vissem, o amassem por si mesmas, sem serem feitas ou forçadas a isso. Quando o diabo veio, ele testou Eva e a enganou com mentiras, desviando o coração dela daquilo que Deus lhe ordenou que não fizesse. Desobedecendo a Deus, Eva comeu da árvore e Adão também. Naquele exato momento, o pecado nasceu. A própria vida perdeu seu significado. Adão e Eva perderam sua posição de direito com Deus, perderam sua glória e, por fim, perderam seu caminho. Esta foi a morte que Deus quis dizer anteriormente. Mesmo assim, o amor de Deus ainda prevalecia e Ele tinha outro plano para tornar as coisas perfeitas novamente. Por isso Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, a este mundo para nos redimir e nos reconciliar consigo mesmo mais uma vez. Que amor maravilhoso! Que plano brilhante! Que sacrifício Ele fez! Este foi e ainda continua sendo um investimento divino final na humanidade, que todo aquele que crer e se voltar para Jesus será salvo
e se tornará um membro da família de Deus, recebendo a vida eterna com esperança de eternidade no céu algum dia. Agora, tendo visto o que é o pecado e como ele afetou a criação de Deus, espero que você possa ver que o pecado tem causado grandes danos e continuará a causar em qualquer lugar que ele seja permitido. Mesmo assim, ainda há esperança para aqueles que sinceramente se voltarem para Deus e buscarem o seu amor. As tentações virão para todas as pessoas e às vezes alguns de nós podemos cair nelas. Mas deixe-me compartilhar com você o que faz a diferença entre aqueles que estão andando na misericórdia e no poder de Deus daqueles que não estão. Como se levantar de seus pecados e se aproximar de Deus? Uma das mentalidades mais difíceis de quebrar é aquela que você carrega quando sabe que está vivendo em pecado. A Bíblia diz que quando isso acontece, o enganador, ou seja, o acusador, Satanás, traz palavras de condenação como: "Ô cara, você fez isso de novo, você não é bom, você nunca estará à altura de nenhum bem." Esse processo de pensamento é chamado de condenação e não é bom. A condenação faz você pensar que pode ganhar o perdão se espancando e se colocando em liberdade condicional por alguns dias. Muitas vezes sentimos que nosso pecado é grande demais para Deus perdoar. Por favor, entenda que a condenação não é de Deus. No entanto, a convicção é. A convicção lança luz sobre o nosso pecado, nos ajuda a nos sentir verdadeiramente arrependidos e nos aponta para o nosso Salvador. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: "Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte." Então, primeiro, você precisa se arrepender, aceitar o perdão de Deus e crer que está verdadeiramente perdoado. Por favor, entenda que quando Deus perdoa você, Ele perdoa inteiramente e se esquece de todos os seus pecados. Na maioria das vezes, é mais fácil perdoar os outros do que perdoar a nós mesmos. Mas você deve entender que esta é a única maneira de avançar para a sua melhor temporada e para um novo capítulo. O verdadeiro arrependimento é mais do que reconhecer o pecado, é afastar-se dele e voltar para Deus. Não é simplesmente dizer: "Senhor, eu me arrependo", enquanto você ainda está procurando o pecado. Desejar continuar no pecado mostra uma incompreensão desta graça abundante, que é o perdão e desprezo pelo sacrifício de Jesus. Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos?" Se você achar que seus desejos são pecaminosos, ore dizendo: "Senhor, crie desejos limpos e puros em mim. Retire esses desejos pecaminosos do meu coração." Seja honesto com você mesmo. Você não superará os desejos pecaminosos se não admitir que eles existem. Deus quer libertá-lo de todas as suas obsessões e desejos errados incontroláveis. Ele quer libertá-lo de uma consciência culpada. Quais são os passos para o arrependimento? Reconheça seu pecado a Deus e peça a Ele que o perdoe. Faça um compromisso em seu coração de se afastar desse pecado. Encontre um amigo ou pastor cristão maduro e confiável com quem você possa conversar. Aceite o perdão de Deus e perceba que você está perdoado aos olhos dele. Quando o pecado está na escuridão ou no segredo, ele prospera. Mas quando você confessa seus pecados ou os esclarece, conversando com alguém maduro sobre isso ajuda a anular o poder da vergonha. Acredito que o passo final de aceitar o perdão de Cristo é crucial para o seu compromisso de abandonar o pecado. Este é o ato de aceitar que somos uma nova criação por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Pare de permitir que alguém o rotule com negatividade, nem mesmo você. No momento em que você se afasta do pecado e escolhe se arrepender, nesse instante você se torna um novo homem, uma nova mulher. Se você acreditar nas mentiras do acusador, isso o afastará do seu destino. O único que pode pará-lo é você mesmo. Se você caiu em pecado,
isso também se aplica a você. Limpe-se e lembre-se de que você é um cristão, um filho de Deus, um indivíduo santo. Você é melhor do que isso e não pertence a este lugar. E se afaste sem olhar para trás. Quando estou aceitando o perdão de Deus, falo em voz alta em uma oração. Um exemplo pode ser: Senhor, aceito o teu perdão e creio que fui justificado aos teus olhos. Obrigado, Jesus, por me perdoar. Amém. A vida cristã tem tudo a ver com glorificar e amar a Deus, desfrutando assim de estar com Ele. Não é para tentar não pecar. Não estou tentando diminuir a seriedade do pecado, mas estou tentando aumentar a importância da busca de desfrutar de um relacionamento com Deus. Quando você gosta de estar com Deus, você obedece a Ele consistentemente, porque essa obediência é baseada no amor. E o amor produz espontaneamente uma poderosa forma de obediência. Amigo, os recursos de Deus são um privilégio para aqueles que vêm a Deus. Nosso destino glorioso ordenado por Ele está disponível apenas para aqueles que confessam seus pecados e se voltam para Deus. Faça isso agora mesmo. Ele está esperando por você. Não morra em seus pecados.